Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje é sobre vetores, certo? Então fica ligadinho, papel, caneta, faça suas anotações, ok? Que a aula de hoje é importantíssima. É um assunto muito simples, mas nós vamos trabalhar, né, os assuntos que vêm na frente, né, que vêm após, desculpa, né? E esses assuntos eles vão ter uma dependência muito grande com este de hoje, tá ok? Então a aula de hoje é sobre vetores. Então vamos lá. O que são vetores, de fato, certo? É muito simples o entendimento. Matematicamente falando, um vetor nada mais é do que um comprimento de reta orientado, uma seta, ok? Isso é um vetor, certo? Então, graficamente falando, né, o vetor nada mais é do que este comprimento de reta aqui orientado, tá certo? E essa orientação vai ser importante para os fenômenos físicos, ok? Então, a interpretação física que nós iremos dar para este comprimento de reta orientado, certo, é que vai caracterizar algumas grandezas físicas. É por isso que ele é tão importante, tá ok? Então, esse comprimento de reta orientado, que é um vetor, tá certo? Ele tem uma base, que é onde ele inicia, e ele tem aqui uma extremidade, né, que é para onde ele aponta. Então, essa parte aqui da ponta é a extremidade do vetor e a base é onde ele nasce, né? Então, nós temos aqui a base e a extremidade. Por que que isso é importante? Porque quando nós vamos falar lá na frente sobre operações com vetores, certo? Nós vamos fazer relações entre a base e a extremidade. Por isso que é importante. Bom, e quais são as características, não é, que nós iremos utilizar? Certo? A primeira característica vai ser o módulo, não é? Ou intensidade. Deixa eu botar para cá. Então, as características. A primeira será a intensidade ou módulo. Então, vamos lá, né? Intensidade ou módulo. Essa intensidade ou módulo nada mais é do que o tamanho do vetor, certo? Esse é o tamanho do vetor. Então, nós podemos ter comprimentos de retas orientados menores e outros maiores. Então, fisicamente falando, isso vai ser a intensidade desse fenômeno físico. Se o vetor for muito grande, né, comprimento muito grande, quer dizer que o fenômeno físico ele tem uma intensidade também grande, tá ok? E isso levando em consideração outros vetores que são menores, tá certo? Então, fisicamente falando, a intensidade ou módulo nada mais é do que o tamanho do vetor. Então, nós estamos falando do tamanho deste vetor, tá certo? A direção, que é a segunda característica, ok? Nada mais é do que a reta de orientação deste vetor. Na natureza, nós encontramos três retas de orientação. Nós temos a reta horizontal, nós temos a vertical e nós temos a diagonal, tá certo? Então, o vetor ele vai estar incluso em uma dessas três direções. Ou ele vai estar na horizontal, ou ele vai estar na vertical, ou vai estar na diagonal. Tá ok? Então, fica ligadinho. Então, a direção nada mais é do que a reta de orientação. Quais são elas? Né? Só pode ser três, né? Horizontal, vertical e diagonal, né? Pronto. Então, são as três que nós iremos encontrar. A terceira característica é o sentido. Certo? O sentido é muito simples.
é para onde esse vetor está apontando. É por isso que é importante a gente saber da extremidade da base, certo? É para saber para onde esta extremidade está apontando, tá ok? Então esse vai ser o sentido do vetor. O sentido nós vamos ver que era para onde aponta o vetor. Pronto. Para onde aponta o vetor. Tá ok? Então, se o vetor ele estiver na horizontal, por exemplo, ele vai apontar ou para a direita ou para a esquerda. Não é isso? Não tem como um vetor que está na horizontal apontar para cima. Certinho? Então, se ele está na horizontal, ou ele aponta para a direita ou ele aponta para a esquerda. Certinho? Um vetor que está na vertical, ele também só tem duas possibilidades. É apontar para cima ou apontar para baixo. Tá ok? Certo? Vetor na vertical ou aponta para cima ou aponta para baixo. E um vetor que estiver na diagonal, professor, como é que vai acontecer? Aí nós vamos juntar duas características. Uma da horizontal e outra da vertical. Como? Certo? Ou ele pode apontar para a direita e para cima ao mesmo tempo. Então, nós temos ele na diagonal. Ele pode apontar para a direita e para baixo ao mesmo tempo. Certo? Ou para a esquerda e para cima, ou para a esquerda e para baixo, né? Então, aí nós vamos ter o vetor na diagonal. Tá certo? Ok? Bom, então essas são as características. Então, gente, dentro da física, nós vamos encontrar, tá certo? Nós vamos encontrar grandezas que nós vamos chamar de grandezas vetoriais. Tá ok? O que quer dizer uma grandeza vetorial? É aquela grandeza física que tem uma dependência vetorial. Tá ok? É uma grandeza física que tem dependência com estas características. Tá ok? Se ela aponta para a direita, certo? Se ela aponta para a direita, o fenômeno vai ser de uma forma. Se ela aponta para a esquerda, o fenômeno vai acontecer de outra forma. Certo? As consequências serão diferentes. Certo? Se aponta para cima ou para baixo, também, certo, vão ter consequências diferentes. Por exemplo, a gravidade. Nós sabemos que a gravidade aponta para baixo. Tá ok? A gravidade ela sempre aponta para baixo. Então, se você abandona um objeto a uma certa altura, ele vai cair. Nós vimos isso na aula passada, né? Que é da livre. Ok? Cai graças à gravidade. Tá ok? Mas se você joga se você joga um objeto para cima, certo? Ele não vai mais aumentar a sua velocidade, vai diminuir. Certo? Isso porque eu tenho a gravidade apontando para baixo. Tá ok? Então, essa gravidade, como é uma aceleração, certo? Nós vamos começar a trabalhar com esses conceitozinhos dentro de uma perspectiva vetorial, de dependência, tá ok? O tamanho, né? A intensidade, a direção e o sentido em que ele está atuando. É diferente da temperatura, por exemplo. Tá ok? A temperatura, ela independe de direção e de sentido. Ela independe até do local em que ela está. Tá ok? O corpo humano, por exemplo, ele sempre vai ter uma temperatura média, que é de 36,6, independente do local em que ele esteja. Tá ok? Isso quando a gente está falando um corpo, né, saudável. Tá certo? E o fenômeno, né, o que vai acontecer com ele, as consequências vão ser de situações externas, não de situação interna. Tá ok? A massa, por exemplo, a massa é uma grandeza escalar, porque ela não tem uma dependência vetorial. A massa ela é a mesma na Terra e na Lua. A massa de um corpo ele é o mesmo. O que vai mudar é o seu peso, que nós vamos falar depois. Tá certo? Então, os vetores, eles, né, esse conceito ele vai começar a ser introduzido justamente por causa dessas grandezas que têm dependências, que são grandezas vetoriais. E a gente representa, não é, com uma setinha em cima, ó. Isso quer dizer, nessa setinha em cima, quer dizer que aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Você já deve ter visto aí no livro didático,
não é? Algumas grandezas, né? Algumas letrinhas com essa setinha em cima. Deve ter visto pela internet também, certo? Isso quer dizer que aquela grandeza em questão é uma grandeza vetorial, tá ok? É uma grandeza que depende do seu tamanho, né? Intensidade de módulo, depende da direção e depende do sentido, tá ok? Certo? Então nós temos aqui um vetor, por exemplo, o vetor que eu desenho aqui, um vetor A. Pronto. Nós representamos o vetor A desta forma, certo? Então o módulo, o tamanho daquele vetor é o A, certo? Bom, então quais são as operações que a gente vai ver com vetores? Ok? As operações com vetores serão operações de adições, adição de vetor. Para a adição de vetor, nós vamos ter que utilizar uma interpretação geométrica. Encontrar uma geometria, a partir dessa geometria, calcular qual é o vetor resultante ou vetor soma, certo? Só que as situações mais recorrentes, nós vamos acabar em uma adição algébrica. Aí vai se tornar mais fácil, ok? Muito simples. Então vamos ver aqui uma situação aqui. Ó. Primeira situação. Eu tenho um vetor A aqui qualquer, ó. Um vetor A e um vetor B aqui qualquer. Pronto. Como é que nós vamos fazer a soma desses vetores? Eu quero somar A mais B, certo? O que eu quero fazer é o vetor A mais o vetor B. Aí é muito simples. Nós vamos desenhar, de fato, um vetor após o outro. Eu vou fazer um vetor após o outro, certo? De que forma? Primeiro eu desenho um vetor A, sem tirar as suas características. Quais são as suas características? Intensidade, direção e sentido. Sem mudar o seu tamanho, sem mudar a sua reta de orientação e sem mudar o seu sentido, né? Sem mudar para onde ele está apontando. Tá ok? Então eu pego o vetor A, coloco aqui, ó. Vetor A, pronto. Do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Após o A, eu vou colocar o vetor B, porque ele vem depois na soma. De que forma, professor? Muito simples. Na extremidade do vetor A, eu coloco a base do vetor B. Faço a junção dos dois. Vou juntar extremidade do primeiro com base do segundo. Tá ok? Então, o vetor B, eu coloco aqui, ó. Do mesmo jeitinho que está aqui, ó. Pronto. Então, esse é o vetor B. Certo? O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fechar a figura. Fechar, não é? Fazer uma figura fechada. De que forma? Muito simples. Eu vou fazer um vetor agora que vai unir a base do primeiro com a extremidade do segundo. Certo? Ou melhor, eu pego o ponto em que eu iniciei e junto com o ponto em que eu finalizei, certo? Então eu faço isso, ó. Pronto. Seta com seta, né? Extremidade com extremidade e base com base. Então este é o vetor soma. Este é o vetor A mais B. Pronto. A mais B. E para eu saber o tamanho dele? Aí eu vou ter que procurar, né, uma solução geométrica ou algébrica para isso. Certo? Usar um artifício geométrico para poder encontrar a solução. Tá certo? Aí nós temos algumas situações que são situações recorrentes. Tá certo? Como, por exemplo, vetores de mesma direção, né? Mesma direção e mesmo sentido. Certo? Vetores de mesma direção e mesmo sentido é muito simples.
É como se eu tivesse aqui, ó, um vetor A somando com um vetor B. Pronto. Mesma direção e mesmo sentido. Ambos estão na horizontal e ambos estão apontando para o mesmo local. Como é que eu faço isso? É muito simples. Basta eu fazer algebricamente o vetor A mais o vetor B. Certo? E reescrever a direção e o sentido dele. Tá certo? Se o vetor A, por exemplo, for igual a 2 e o vetor B for igual a 3, o vetor A mais B vai ser o quê? Vai ser 2 mais 3, que vai ser igual a 5. Então, vai ser um vetor de módulo 5. Esse vetor de módulo 5 vai ser, não é? O tamanho que eu vou desenhar vai ser o tamanho do vetor A mais o vetor B. Então, esse é o vetor A mais B de tamanho 5. Tá certo? Percebam o seguinte, manteve, né? O que foi que manteve? A direção e o sentido. Eles estão na horizontal, o A está na horizontal e o B está na horizontal, então a soma deles também vai estar na horizontal, e o sentido, que é para onde ele está apontando, ó, certo? Para onde ele está apontando. Então, eles estão apontando para o mesmo lado. Então, esse aqui também vai apontar para o mesmo lado que os anteriores. Tá ok? O segundo, vou colocar aqui. Vamos colocar agora, ó, mesma direção e sentidos opostos. Ok? Mesma direção e sentidos opostos. Isso quer dizer o seguinte, ó, eu tenho um vetor A que aponta para um lado e o vetor B que aponta para o outro, ó. Certo? Um aponta para a direita e outro aponta para a esquerda. Certo? Aí, aqui nesse caso, o que nós vamos fazer vai ser uma subtração, né, desses vetores. Porque vai ser colocado um e depois colocado o outro, o que nós vamos encontrar como resposta vai ser o saldo. Aí alguém pode perguntar, professor, e a direção, tudo bem, eu vou saber que é horizontal. E o sentido? Ele vai apontar para a direita ou para a esquerda. Quem vai te dizer qual é o sentido vai ser o maior vetor da tua operação. Por exemplo, se o vetor A for 2 e o vetor B for 3, o B é maior do que o A, né, em módulo. Quando eu fizer aqui, ó, 2 menos 3, vai dar menos 1. O que quer dizer isso? Ele é um vetor menos 1, quer dizer, ele é um vetor de módulo 1, desculpa, porém, o sentido que ele está atuando, né, o sentido que ele aponta, é diferente do de A. Se A está apontando para a direita, quer dizer, então, que o B está apontando para... Quer dizer, o B não, a resposta, né, o saldo ali, vai apontar para a esquerda. Tá certo? Então, se um aponta para a direita, o outro vai apontar para a esquerda. Olha aqui, ó. Percebam o seguinte, A é positivo e B é negativo. E o resultado é negativo. Ou seja, o resultado é oposto ao vetor A e é o mesmo vetor de B. Então, ele vai ser um vetor 1, né, que imita o sentido de B. Tá certo? Porque B aqui é negativo. Então, ele, se deu negativo, é o mesmo sentido. Tá certo? Quando são sentidos opostos, quer dizer, desculpa, direção oposta. Certo? Então, nós temos aqui, ó, um para cima e o outro para baixo. Quer dizer, um na vertical e o outro na horizontal. Certo? Aqui o vetor A e aqui o vetor B. Neste caso, quando a gente for fazer A mais B, daquela forma lá, né, da forma geométrica, nós vamos encontrar o seguinte, ó, vetor A e bem aqui em cima o vetor B, ó. Como está um na vertical e outro na horizontal, vai ser 90 graus e nós vamos ter aqui, ó, um vetor fechando, que vai ser o vetor A mais B,
Neste caso, esse vetor A mais B vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Nós iremos utilizar o Teorema de Pitágoras, certo? Então, com esta informação, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.